Eu estou aos poucos retomando meus hábitos de leitura. Porque, eu acabei perdendo meu pai, só que não foi uma perda repentina. Foram meses tendo que lidar com a possibilidade da perda por causa de uma doença, mais especificamente um tumor. Então, eu basicamente não conseguia ler, porque eu não conseguia me concentrar para tal momento. E tudo bem, porque eu pude me dedicar ao máximo para o meu pai durante os últimos meses de vida dele, basicamente esse primeiro semestre e um pouquinho de alguns meses finais do ano passado. Dito isso, como eu estou voltando aos poucos a esse ritmo de leitura, eu não tenho necessariamente um livro lido recente para trazer para vocês, porque eu estou colocando metas diárias para ler, para eu ir aos pouquinhos conseguindo ler novos livros e trazer conteúdo. Vocês podem ver que esse ano teve pouco conteúdo de literatura no canal devido a esse fato. Dito tudo isso, eu lembrei que eu nunca falei de um livro específico que eu gosto muito, e eu pensei, bom, já que eu estou com vontade de trazer conteúdo literário e especificamente eu não li de nada de novo nos últimos tempos por causa de tudo que aconteceu na minha vida, eu vou trazer então um vídeo sobre essa obra que particularmente eu gosto bastante, porém que deve ser tomado certos cuidados em relação a ela. Nada mais, nada menos do que Clube da Luta. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar. Bem como, se você gosta de literatura, dê uma olhadinha na descrição, porque tem os links para os meus livros e eu também sou escritor. Fique à vontade, espero que vocês gostem dos meus livros. Bom, para falar um pouquinho de Clube da Luta, eu vou mostrar para vocês essas duas edições que eu tenho. Essa é um pouco mais clássica e essa que é uma espécie de edição de colecionador. Vamos lá. Clube da Luta, para quem não conhece, ou talvez conheça pelo filme icônico de 1999 do David Fincher, é uma obra escrita pelo Chuck Palahniuk. O Chuck é um escritor bastante renomado, mas a sua obra maior, digamos assim, é Clube da Luta, obra que ele escreveu em 1996 e que vai contar a história de um protagonista sem nome. Mais especificamente, a história de Clube da Luta começa com esse protagonista sem nome e um amigo dele, digamos assim, o Tyler Durden. O Tyler está com uma arma na boca do protagonista, eles estão no alto de um prédio, no último andar do prédio, olhando ali pela vidraça, esperando algo acontecer. E, no caso, a partir desse momento, a gente vai começar a ter uma narrativa que vai nos contar o que aconteceu antes de tudo aquilo. Ou seja, o filme começa basicamente pelo final. O filme não, desculpa, o livro, mas se eu não me engano o filme também. Começa pelo final, fazendo com que a partir desse momento a gente vai acompanhar toda a trajetória desses dois personagens que levaram eles até aquela situação. O nosso protagonista, novamente, ele não possui nome. Em nenhum momento o Chuck define com um nome ou algo do tipo. Ele até dá nomes diferentes para o protagonista, fazendo com que eventualmente você volte na leitura para pensar: eu conheço esse cara, já foi dito o nome dele. É algo bem interessante, um estilo, já uma característica na escrita do Chuck nesse sentido que foi bem colocada, uma vez que gera, digamos assim, vários tipos de identificação com quem está lendo. Mas isso é um papo para o futuro, mais para frente no vídeo. Dito isso, o personagem sem nome, ele está, digamos assim, tendo um momento muito de vazio na vida dele, como ele tivesse desencaixado da realidade. Até o momento que ele começa a frequentar, digamos assim, grupos de apoio de pessoas que estão passando por enfermidades, situações na vida cujas quais ele não está passando, e posteriormente ele acaba conhecendo a Marla dentro desses grupos, que também é uma pessoa que está na mesma situação que ele, eles desenvolvem um certo interesse amoroso ali, tanto quanto conflituoso também, porém, posteriormente, o nosso protagonista acaba conhecendo o Tyler, que é esse cara que vem com uma ideia diferente para ele, digamos assim, de aliviar o estresse, de aliviar, digamos assim, todas essas situações, essa angústia da vida, a partir de basicamente luta. Eles acabam lutando entre eles, ou seja, trocando soco literalmente com algumas regras, basicamente aquele tipo de 5 minutos sem perder a amizade. É basicamente isso. Aos poucos vão sendo colocadas regras dentro desse clube da luta. Tanto é que aquela clássica lista, a primeira regra do clube da luta, não se fala sobre o clube da luta, e assim, etc. vai, até outras regras mais básicas, como por exemplo, não pode usar cinto, sapato, porque eventualmente iria acabar machucando de forma desnecessária na luta. Enfim, como o próprio nome diz, dá-se a entender que esse clube cresce, mais homens começam a participar e se torna uma parada bizarra. Bom, o Clube da Luta acaba tendo um grande impacto dentro da literatura e da cultura pop no geral, sendo que o Chuck, dentro da sua escrita, ele já traz uma escrita, digamos assim, mais quebrada, mas no bom sentido, no sentido de ser disruptiva, uma vez que ele não segue tantos padrões, tanto pelo fato de começar pelo final, algo que hoje até várias obras fazem, mas na época não era necessariamente o padrão, bem como dele ter uma escrita mais direta, esse protagonista sem nome, gerando essa identificação que por vezes pode até incomodar, dependendo do olhar que você trouxer para a obra, e tem um estilo que vai do passado para o presente, enfim, ao mesmo tempo que é uma narrativa que ela não é fluida no sentido de não ser direta, ela também é direta por não fazer rodeios. É difícil, digamos assim, definir porque parece contraditório, mas é o que acontece.
Nesse sentido, você fica muito instigado, principalmente porque o livro acaba trazendo, né, muitas reviravoltas. Os plot twists desenvolvidos tanto no livro quanto no filme Clube da Luta são famosos. Caso você não saiba, recomendo que você leia e assista o filme, porque isso é muito bom, né, digamos assim, o plot twist. Tanto é que é o tipo de obra que vale a pena você consumir nas duas mídias, ou pelo menos mais de uma vez, porque quando você sabe a verdade sobre tudo aquilo, acaba fazendo com que você assista uma outra vez, ou releia o livro uma segunda vez, com um olhar totalmente diferente, porque você sabe que aquela situação que está sendo retratada de início é uma situação, digamos assim, diferente do que você imaginava se você não soubesse, né, do desenvolver do livro. Dito isso, o Chuck ele traz críticas sociais interessantes relacionadas ao nosso consumo, ao nosso estilo de vida, a esse consumismo desenfreado, ao estilo do capitalismo, ao vazio existencial. É uma espécie de niilismo que ele acaba trazendo para sua obra, uma vez que ele olha para si mesmo como, digamos assim, o ser humano, mais especificamente o homem, de uma forma autocrítica e destrutiva, fazendo com que venha a parte perigosa de Clube da Luta, de certa forma. Quando uma obra vai para o mundo, ela está sujeita a ser interpretada por quem lê, e isso, obviamente, vai trazer tanto a visão, a expectativa do escritor que ele trouxe ali para a obra, ou para o escritor de roteiro de filme, etc., mas também a visão de quem consome e, eventualmente, como essa visão se dissemina. Se Clube da Luta pode ser visto com todas as formas de crítica, digamos assim, inclusive a própria natureza autodestrutiva, egocêntrica, violenta e etc. do homem. Por isso que eu falei que quando você lê o livro, sendo que o personagem principal não possui um nome e isso talvez gere autoidentificação, é algo que incomoda muitas vezes, porque você percebe que no final das contas, tanto ele quanto outros homens que estão aqui retratados no livro são pessoas muitas vezes escrotas. Você fica incomodado, mas como eu falei, serve como crítica social nesse sentido. Só que acabou acontecendo de muitas pessoas acabarem idolatrando certos comportamentos que tem em Clube da Luta, como se eles não fossem algo necessariamente ruim. Acaba que os personagens, não o livro especificamente, a visão do autor, mas os personagens acabam tendo tanto uma visão até mesmo preconceituosa, misógina e etc. Sendo que se você não interpretar isso como uma crítica e refletir sobre, mas como algo a ser seguido, como quase fosse, né, digamos assim, uma bíblia a ser seguida, você vai ir para esse caminho da misoginia e etc. Isso eventualmente acabou acontecendo. Eu vi, por exemplo, na verdade eu cresci vendo muitas pessoas que gostavam de Clube da Luta exatamente por essa identificação de crítica social, o plot twist, a escrita, o filme conduzido por David Fincher, que é maravilhoso, mas depois, né, de adulto, tendo contato com outras realidades, principalmente através da internet, a gente percebe que muitas pessoas têm essa visão mais deturpada, acabam interpretando o livro da própria maneira e acaba, digamos assim, sendo perigoso. Então, leia Clube da Luta e assista o filme com, né, digamos assim, responsabilidade de espectador e leitor, porque vale muito a pena, mas o discurso aqui, se mal interpretado, é perigoso. Falando da edição, eu tenho essa edição, como eu falei, que é uma edição, né, mais simples, nada assim, digamos assim, de outro mundo, é a edição pela qual eu conheci Clube da Luta. Ela é bonitinha, tem um sabonetezinho clássico de Clube da Luta, é uma capa clássica, é assim, um livro, definitivamente um livro. Não é feio, é bem diagramado, da editora Leia, mas não tem nada de outro mundo. Agora, essa edição, que é uma edição de colecionador, eu amo. Primeiro, por causa da capa aqui, né, escrito, e a textura é diferente, parece que é uma textura meio que de papelão. A lombada, eu acho a lombada um espetáculo, aqui assim. Sem falar que no verso a gente tem, né, digamos assim, as regras. E como eu falei, você não fala sobre o Clube da Luta, tudo. E esse estilo de diagramação meio que bagunçada, meio lembrando, né, uma coisa mais de rua, tal, é bem interessante. Dito isso, aqui, né, na contracapa tem essa ilustração maravilhosa, tanto na frente quanto na contracapa de trás. Muito bonito. E essa versão aqui de Clube da Luta, ela conta, né, com, aqui assim, no centro, uma diagramação relativamente comum também. Tipo, não tem nenhuma ilustração grande, nem nada desse tipo. Tem divisórias aqui da página assim, vermelho, né, de cada capítulo, que é bem bonito. E gera, né, essa aqui na lombada, essa divisória diferente também. Mas, como vocês podem ter percebido, só metade dessa divisória é em vermelho. Por quê? Porque essa primeira metade aqui em vermelho, aqui, ó, é o livro propriamente dito. Ou seja, aquele mesmo livro que eu mostrei para vocês ali do lado. Porém, posteriormente, né, a gente vai ter nessa outra parte aqui, na segunda metade, o roteiro do filme. Então, eita, deu uma... Peraí, aqui, pronto. Cadê? Aqui. Temos o roteiro do filme. Então, para quem curte Clube da Luta, acaba sendo uma obra maravilhosa, na casa, essa edição, porque tem, né, digamos assim, o melhor dos dois mundos, o roteiro e o livro original. Enfim, trouxe Clube da Luta para vocês.
Vou tentar nesse segundo semestre ler mais para trazer mais conteúdo aqui literário para o canal. Primeiro porque esse sempre foi um dos meus objetivos no canal, mas os últimos anos foram conturbados, principalmente esses últimos 8 meses com a doença que meu pai teve, etc. Enfim, até como escritor eu não estava conseguindo tempo para escrever, mas aos poucos eu estou voltando para a literatura, seja como escritor, seja como leitor. E eu vou atualizando vocês durante todo esse tempo. Obrigado, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau.